a gente se encontra. Que alegria! Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Bom dia a todos os amigos da cidade. Nós estamos no ar com esse programa que tem o desejo de levar até você todos os princípios de fé, esperança e amor dentro da Palavra de Deus. E também a questão de sermos cidadãos e sabermos muito bem o que queremos como cidadãos para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país. Por isso o programa Amigos da Cidade não é um programa, mas é um projeto. E esse projeto realmente tem o desejo de alcançá-lo. Alcançá-lo como pessoa, como família, como sociedade, como comunidade. E que juntos nós possamos entender qual é o nosso direito, qual é o nosso dever, o que podemos fazer, como podemos fazer. E nós entendemos que muitas coisas acontecem e não existe somente um culpado, mas muitos culpados. E quando olhamos algumas coisas à nossa volta, queremos sempre encontrar o culpado. Mas precisamos entender aonde também está a nossa culpa nisso tudo. E o que nós podemos fazer para melhorar muito mais nossa cidade, nosso estado, nosso país, a nossa vida e o nosso caminhar. Eu tenho um texto hoje no Salmo 33 que diz assim no versículo 12: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Vamos colocar o Senhor, o nosso Deus, como o Senhor verdadeiramente da nossa terra, da nossa vida. E quando você escolhe Deus, quando você escolhe o Senhor para ser Senhor da sua vida, hábitos se transformam, atitudes se transformam, a violência cai por terra e o desejo da violência não existe mais. Por quê? Porque você escolheu o Senhor para ser Senhor da sua vida. E o Senhor te ensina princípios, princípios de paz, de perdão, de fé, de coragem, princípios que te são atribuídos por Ele e que não te colocam como um cidadão nulo, que não pode fazer nada, mas te colocam como um cidadão que sabe o que fazer. Baseado nesses princípios é que nós encontramos a verdade sobre a nação cujo Deus é o Senhor. Porque se todos nós, eu e você, todos nós, colocarmos o Senhor como nosso Senhor, Ele será Senhor da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Fique comigo e hoje nós vamos dar continuidade a um programa que temos feito na segunda-feira e que tem sido assim muito importante para cada um de nós. Esse é o programa Amigos da Cidade e eu sou a pastora Jurema. Nós estamos aqui no programa e, como eu disse, estamos dando continuidade a algo que nós começamos. Começamos com os assuntos que diz respeito à nossa vida. Isso é tão importante que nós saibamos, que você saiba. Diz respeito à nossa vida, diz respeito à sua vida. E falamos sobre deputado estadual, sua função, suas atribuições, suas tarefas, como deve responder às pessoas sobre aquilo que está fazendo. Falamos sobre deputado federal e hoje nós temos aqui o professor Robervani para falarmos sobre governador. Já falamos sobre senador também, né? Já, professor? também. Bom dia, professor Robervani. Seja bem-vindo. Bom dia, pastora Jurema. Bom dia a todos que estão aí assistindo o programa Amigos da Cidade. Como a senhora falou, é uma oportunidade ímpar para nós podermos dar algumas informações a respeito, hoje, de quais são as tarefas do governador e do presidente da República. Então, nós entramos agora na última esfera. Sim. Dentro da estrutura dos cargos que são colocados em disputa nessa eleição, no Poder Executivo, como chefes do Poder Executivo, então, nós temos a figura do presidente da República e do governador do Estado. Os dois são similares. Por quê? Porque desde quando lá atrás Montesquieu idealizou a teoria dos três poderes, que nós chamamos, que é o poder legislativo, executivo e judiciário, nesse tripé, o governador e o presidente da República, eles integram o poder executivo. Por que isso? Porque o próprio nome já indica, são aqueles que devem executar as metas, as atividades propostas e principalmente as leis editadas pelo Poder Legislativo.
Então, poder executivo no sentido de que executa. É a principal finalidade, ou a função, tanto do presidente da República quanto do governador, é a gestão, é a administração do Estado. Toda a administração do Estado. E o poder de decisão de um presidente como de um governador? Até onde vai esse poder de decisão do presidente ou do governador? Isso é importante. Às vezes as pessoas pensam que tanto o presidente da República como o governador, e também como o prefeito, que é outro mandato do executivo, podem tudo. Na verdade, eles não podem tudo. Tem um poder muito grande de organizar a administração pública, de estabelecer metas de gestão, mas o limite da atuação do governador e do presidente da República é a lei, né? E mais especificamente o que diz a Constituição. Então a Constituição estabelece as regras gerais, né, que devem ser obedecidas tanto pelo governador quanto pelo presidente. Agora, o poder, as atribuições que um governador e um presidente têm são muito grandes. O que a gente precisa só daí é fazer uma pequena diferenciação. O governador, por óbvio, ele trata dos assuntos relativos ao estado dele. Dentro de uma divisão de atribuições, o governador do estado ele vai tomar decisões, vai fazer a gestão dos assuntos diretamente afetos ao Estado, né? Enquanto que o presidente da República tem atribuições sobre todo o território brasileiro, né? O presidente da República, claro, tem algo a mais, né? Por exemplo, é ele que representa o país em qualquer evento internacional, ou seja, um tratado, uma convenção, fóruns econômicos, como o de Davos, na Suíça. Então, uma das atribuições do chefe do Poder Executivo Nacional é representar o país fora do Brasil, né? Então, o presidente da República, além de todas aquelas atribuições que ele tem de gestão, de administração, que ele faz através dos chamados ministérios, então, o presidente nomeia ministros, que são seus assessores diretos, são pessoas de confiança e que vão conduzir cada uma das pastas conforme a sua área específica. Por exemplo, ministro da Saúde, ministro da Educação, ministro dos Transportes e assim por diante, né? No Estado, o governador também tem esse assessoramento técnico específico. E ele faz isso, então, através dos secretários de Estado. Secretário do Ambiente, secretário da Educação, da mesma forma, né? Mas, claro, como nós dissemos, para tratar dos interesses locais do Estado do Paraná, no caso nosso aqui. É importante que nós possamos observar que um governador, ele vai olhar a esfera do Estado, vamos pegar o governador do Estado do Paraná, né, quando eleito e ele vai se preocupar com todos os municípios do Estado. Assim, um presidente também, ele vai, eleito sendo presidente, ele vai olhar para o Brasil no todo. Não importa qual é o partido político que o governador seja, ou dentro do Estado, qual é o partido político que o município tenha, hoje como prefeito, mas ele deve olhar para o Estado como Estado e ele deve olhar para o país como país. Olha, pastora, essa é uma observação importante. Isso é o que deve acontecer. Quer dizer, passado o período da eleição, ou seja, da escolha dos nossos administradores, acabou a eleição. Então, esses dirigentes eleitos têm que ter ciência e consciência de que eles não estão lá para defender o interesse deles mesmos de um determinado grupo, mas para defender e realizar as atividades que são importantes para a comunidade. Então, o gestor público, que ao cumprir o mandato, olha para trás, olha no retrovisor e começa a praticar ações de retaliação, efetivamente é um mau gestor e não está defendendo aquilo que nós chamamos de interesse público. Então é muito importante nós observarmos isso, né? Infelizmente, isso ainda acontece no nosso país e decorre ainda de uma ausência de maturidade do regime democrático.
Porque às vezes as pessoas falam a democracia, mas o que é isso? Democracia é fazer prevalecer a soberania, a vontade popular. E se o administrador público, no exercício do mandato, usa esse mandato para fazer retaliação, para vinditas pessoais, efetivamente ele não está contribuindo em nada para a democracia. Como nós dissemos já em outra oportunidade, falando de deputado federal, estadual, senador, quando nós votamos, nós estamos dando uma procuração para esse administrador. E ele tem que saber fazer isso com muita responsabilidade, porque depois também esse eleito tem que ter responsabilidades, né? Então, essa observação é muito importante. Depois que a pessoa é eleita, ela tem que trabalhar em prol do interesse da coletividade. Da coletividade. Eu vejo assim que nós também, aqui é mais fácil de nós observarmos, vamos pegar o governo do Estado, é mais fácil de estarmos acompanhando, e questão de Brasil, talvez não seja assim tão fácil de acompanhar a questão de equipe de governo, né? Como foi dito por você, professor, que precisa realizar ali o presidente eleito, ele vai organizar a sua equipe de governo, que são os ministérios e assim por diante. E o governo do Estado não é diferente disso, ele também vai organizar a sua equipe de governo. Essa equipe que precisa ter uma visão de funcionar para a coletividade também. Sem dúvida. Claro, pela complexidade do cargo, pelas inúmeras atribuições, há toda uma estrutura de pessoal gigantesca, podemos dizer assim. E é claro, há que se ter habilidade para escolher pessoas com preparo, com qualificação para cada uma dessas funções. Agora a senhora tocou num ponto importante, que é a fiscalização. Como é que a comunidade fiscaliza isso? Claro, em nível nacional é muito mais difícil, mas existem mecanismos também. E o principal mecanismo de fiscalização no Poder Executivo, da atuação do Presidente da República, é o Congresso, né? Uma das principais atribuições do Poder Legislativo é fiscalizar os atos. Tanto que nós temos visto aí algumas CPIs em andamento, comissões parlamentares de inquérito. O que significa isso? Mecanismos específicos para fiscalizar alguns fatos considerados, de repente, lesivos, ilegais ou abusivos aos interesses contrários ao interesse do nosso país. Da mesma forma, isso pode acontecer em nível estadual e também em nível municipal. Mas a fiscalização, é importante que se diga, hoje, ela pode ser exercitada por qualquer um, porque há muitos mecanismos de contato, principalmente pela rede mundial de computadores, pela internet, mas também tem a fiscalização que é feita pela sociedade, através de organismos. Vou dizer um que é muito importante e que foi crucial para a consolidação da democracia do país e também quando nós tivemos o movimento das diretas já, que é a OAB. A Ordem dos Advogados do Brasil, pela Constituição, tem inclusive poder, legitimidade para entrar com a ação de inconstitucionalidade de uma lei quando essa lei contraria os interesses da sociedade, porque viola a Constituição. Então, e além da OAB, existem várias outras entidades, organizações de direitos humanos, entidades de proteção de determinados interesses, de determinadas categorias profissionais, os sindicatos, enfim, várias sociedades civis que auxiliam nesse trabalho de garantir a maior eficiência e transparência do administrador público. A Constituição já previa, e agora começou a ser implementado, nas várias instâncias da administração, uma figura chamada controle interno. Um cargo dentro da administração pública só para verificar, ao mesmo tempo que as ações estão sendo praticadas, se elas estão sendo praticadas de modo correto, de acordo com a lei e segundo o que foi planejado, né? Falando em planejamento, tanto o governo do Estado quanto a presidência da República faz esse planejamento e manda para a Casa Legislativa votar aquilo que nós chamamos de orçamento. Então, o orçamento ele é uma previsão do que o gestor pretende fazer no ano seguinte e de onde sairão os recursos, né? E esse orçamento ele é discutido, ele é debatido em nível federal e nível estadual na Casa Legislativa. E aí, onde é que nós, contribuintes, usuários, cidadãos, podemos ir? Nós podemos fazer as nossas reivindicações
através dos representantes do Legislativo. Quais são eles? Em nível estadual, deputado estadual. Em nível federal, deputado federal e o senador. Por isso, a responsabilidade e a importância, conforme nós falamos, de procurar saber bem em quem nós vamos votar, ver o perfil do candidato, o seu currículo, quais são as suas propostas, né? Porque, como nós falamos, o voto não é algo aleatório. O voto, ele tem, efetivamente, consequências. E as consequências vão cair em cada um de nós. Sem sombra de dúvidas. Né? No coletivo, mas também no individual, né? Porque chega lá na nossa casa. Agora nós estamos assim acompanhando bastante pela televisão o fato das coisas que estão sendo, o seu preço está sendo cada dia picadinho, mas cada dia maior. Então nós vemos a inflação tomando conta, né? Devagarinho, devagarinho, devagarinho. Isso tudo a gente entende que está numa esfera que deveria estar trabalhando para que isso não acontecesse. Isso é equipe, isso é governo, isso é uma unidade, e que algumas coisas que não deveriam acontecer na área de saúde, na área de transporte, na área de segurança, na área da economia, que de repente, no nosso ponto de vista, poderia estar melhor para que possamos viver melhor. Sim. Mas cabe a cada um de nós como cidadão e como grupo de pessoas também, estarmos atentos nessa hora, na hora de conhecermos as pessoas que desejam estar no poder e o que essas pessoas podem ou não fazer. Sem dúvida, pastora. A questão é justamente essa. Nós temos que ter a percepção de verificar se o que anda bem e o que não anda bem e o que é de atribuição de quem, né? Nesse sentido, é claro que nós temos que acompanhar e estar atualizados sobre o que está acontecendo no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, para daí poder ter condições de formar uma opinião e daí fazer uma escolha num período eleitoral, com exceção do mandato de senador, que é de 8 anos, todos os demais são para 4 anos. Então, é importante saber que quando nós elejamos alguém, nós estamos dando essa procuração que nós falamos para um período de 4 anos. Né? Então, se essa pessoa em que nós escolhemos, eventualmente sendo eleito, ela tem 4 anos para fazer boas práticas, para ajudar efetivamente a coletividade, ou para causar um dano severo. Só deu o exemplo da inflação, que está aí batendo a nossa porta, e eu diria que já entrou na nossa porta, né? Quem vai ao supermercado, quem vai numa loja, tudo mais, tem visto que infelizmente ela está aí. E quem é um pouco mais, entre aspas, antigo, sabe o risco que é, a insegurança que é para a comunidade, a inflação, por conta de que as pessoas, primeira coisa, perdem o poder aquisitivo. Às vezes, dependendo dessa perda, ficam sem condições de prover o próprio lar do seu sustento. Então, é claro, nós torcemos para que isso seja corrigido, porque realmente isso é um problema muito sério. E depende de uma política de governo, de atuação do governo, no caso do governo federal, para que nós possamos eliminar esse risco, que é um dos riscos severos em termos de economia para toda a comunidade. Quando nós acompanhamos também, né, pela televisão, pelos meios, nós começamos a entender que há uma equipe de imprensa que trabalha muito forte olhando por esse lado, né, o lado da economia, o lado da inflação. E algumas pessoas que muito estudiosas no assunto também, que vêm já há alguns meses alertando sobre esse assunto. E vemos também o Senado preocupado, algumas pessoas, né, claro, do Senado preocupado, outros, como o Rubens Bueno mesmo, né, lá dentro do espaço que ele tem trabalhado, onde ele tem falado muito forte sobre tudo isso. Mas eu queria entender assim com você, professor, como que eu, uma simples cidadã, a pessoa que está conosco, qual é o meio, onde nós podemos entrar para ver realmente a veracidade desses assuntos? Porque divide-se opiniões, fala-se uma coisa, fala-se outra, e às vezes a gente fica pensando, olha, eu gostei dessa fala, ou eu gostei daquela outra fala, mas não é só gostar de uma fala ou de outra, é realmente ir para os dados certos, aonde eu encontro os dados certos sobre as coisas que estão acontecendo. Bom, como nós dissemos, até pela dimensão do nosso país, que é um país de dimensão continental muito grande,
populoso, às vezes as pessoas têm dificuldade de saber onde eu fiscalizo, onde eu encontro a informação. Nesse tema de orçamento, de finanças públicas, de produção do país e principalmente de gastos, afora o portal da transparência que o governo federal é obrigado a manter, né, no www.planalto.gov.br, há também algumas entidades que têm alguns sistemas de acompanhamento. E um deles que é muito importante, é muito claro e que tem muitas informações, inclusive relativas a indicadores, a gastos por setor e tudo mais, é o Contas Abertas. Contas Abertas, né, .org.br, tem muita informação a respeito desses dados. Claro, o Rubens Bueno é um deputado federal muito atuante, de oposição, e que nessa situação desempenha essa atividade com mais afinco, essa atividade que nós falamos de fiscalização dos atos da administração. E, de fato, então, esse acompanhamento que pode ser feito por cada um de nós, ele deve ser feito de forma mais cuidadosa, justamente pelos nossos deputados. E então, essa busca de dados, às vezes, ela é difícil até para eles, em virtude da complexidade da máquina estatal, né? Agora, o acompanhamento dos números, principalmente de gestão, de gastos, né, nós podemos fazer pelo portal de transparência e podemos fazer, entre outros mecanismos, pelo Contas Abertas, né? E ali nós vamos ver, só para ilustrar, dali, por exemplo, que saíram algumas reportagens sobre a questão das catástrofes que aconteceram na região serrana do Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e tudo mais, e onde se viu que, por exemplo, havia lá uma previsão de, imaginar, 50 milhões para combater os efeitos dessas catástrofes naturais, no entanto, não havia se gastado praticamente nada. Ou caso de desvios de recursos que foram canalizados para atender essa população que tinha emergência nesses recursos e que acabaram sendo desviados. Então, essa fiscalização que a pastora diz, ela é fundamental, infelizmente. Ela é fundamental para você assegurar que os recursos do Estado, que são os nossos recursos, que nós pagamos através dos tributos, sejam aplicados onde eles devem ser aplicados e da melhor maneira possível. Então, se nós queremos ter um regime democrático maduro, uma das coisas que tem que melhorar é justamente o que a senhora diz: facilidade de acesso à informação dos atos da administração e transparência. Muito bem, nós estamos aqui com o professor Robervani. O nosso assunto hoje é o governo do Estado e presidente da República. Entendermos qual é a atribuição de cada cargo e entendermos também como que nós podemos conhecer o que está acontecendo de forma, não olhando por A, B ou C, mas realmente olhando na fonte, para que, assim, entendendo o que está acontecendo com o país, com o Estado, possamos juntos tomar uma decisão certa, não só pelos discursos, mas pelas atuações, que eu acho que é o mais importante para todos nós. Sem dúvida, pastor. Então, para quaisquer desses mandatos eletivos, a dica que nós podemos dar é exatamente essa, né? Ter a convicção, ter a certeza de que o dia que se vai votar não é simplesmente um dia de domingo, você acorda de manhã, vai lá e vota. Mas ter a certeza de que esse dia é um dia que contribui para a consolidação da democracia e que pode nos dar, se nós exercitarmos esse direito do voto como deve ser, tranquilidade ou a certeza que nos próximos anos esses gestores indicados, escolhidos pela comunidade, vão efetivamente fazer um trabalho para ela, né? Volto a insistir, é um voto que dura, o prazo de validade dele é de 4 anos. Mas, acima de tudo, dependendo das ações desenvolvidas no decorrer desses 4 anos, as consequências, positivas ou negativas, elas podem ir além desse período. Porque um trabalho bem feito, né, a semente lançada,
a boa semente, ela pode frutificar durante muito tempo. Em contrapartida, um trabalho que não seja bem feito, que não tenha um planejamento, ele tem consequências que podem durar vários anos. Tá? E às vezes o eleitor pensa que ele ir lá e votar é apenas ele se livrar de uma obrigação. Porque no nosso país o voto é obrigatório. Há uma discussão muito grande se o voto deveria ser obrigatório ou facultativo. Embora essa seja uma discussão interessante, penso que, se todos nós pensamos como cidadãos, o que nós temos que ter certeza é de que nós temos que participar. Porque a democracia, como o próprio nome diz, é participativa. As consequências, positivas ou negativas, serão para cada um de nós. Então, nada melhor do que se envolver. E nesse sentido, quem são os candidatos, quais são as suas propostas, quais são os seus perfis, para poder fazer uma escolha que seja a mais adequada, ou que nós achamos daqueles que podem fazer uma administração melhor. Professor, muito obrigada pela sua presença nessa segunda-feira e esperamos você na próxima segunda-feira para fecharmos esse tempo com todas essas informações. Eu que agradeço, pastora Jorema. Gostaria de desejar um bom dia, uma boa semana a todos os telespectadores do programa Amigos da Cidade.